Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, nos ouve, uma boa tarde a todos. Eu tenho um compromisso aqui, presidente, com o senhor e também com os membros dessa casa, da reunião em que tive a oportunidade de participar em Brasília, de um assunto, ao meu ver, um dos mais relevantes e importantes no tocante à saúde financeira do nosso município. Eu falo do nosso município porque a Prefeitura Municipal de Bauru, ela é acionista majoritária da Companhia de Habitação de Bauru, a Coab. E a Coab vem passando por momentos difíceis financeiramente ao longo desses anos, sem levar em consideração a roubalheira que nós vivenciamos e já foi detectado, diagnosticado e vem sendo processado os responsáveis pela Justiça Comum. Mas, quando chega num momento em que nós temos que discutir o valor dessa dívida, é necessário sentar junto com quem nós devemos, que é a Caixa Econômica Federal, para se buscar um acordo. Quando nós fomos a Brasília na semana passada, junto com técnicos da Coab e também com a prefeita Sueli Rosim e com alguns dos seus secretários, nós deparamos lá, a Caixa Econômica Federal, ela se demonstrou interessada em fazer um acordo. Para que todos saibam, a Coab de Bauru construiu mais de 64 mil habitações em 84 municípios ao longo desses anos. Esse montante todo de construções, eles geraram 96 processos. Ou seja, para cada núcleo habitacional que você formaliza lá um contrato ou tem um repasse de recurso, é um contrato. Então, eu tenho 96 contratos. E cada contrato desse, você tem cláusulas contratuais, percentuais, que ao longo desses anos foram se alterando, porque nós tínhamos uma inflação galopante nesse país, nós tínhamos uma mudança de moeda, e tudo isso tem que ser levado em consideração. Quando agora se chega para fazer o tal do acordo, a Caixa Econômica Federal lá em Brasília apresentou uma planilha, falou, nós queremos fazer um acordo, o valor é esse aqui, ó, 1.685.852.000 reais. Mas eu tenho aqui uma resolução do Conselho Curador do FGTS que dá um desconto aproximado de 46%, essa dívida cai para 910 milhões. Vocês, município de Bauru, Coab de Bauru, também tem um crédito aqui conosco, que é um crédito do Fundo de Compensação de Variação Salarial, de 461 milhões. 448 milhões. Portanto, a sua dívida, Coab, é de 461 milhões, que eu posso parcelar para você em suaves prestações de 61 de 2,5 milhões e 179 de 3 milhões e 100. Se nós fecharmos esse acordo, nós daremos para a Caixa Econômica Federal uma escola, uma creche por mês, em 20 anos. Quantos metros cúbicos de asfalto que nós poderíamos comprar com esse recurso para poder fazer o tapa-buraco, para fazer recap, para poder fazer asfaltamento na cidade? Quantos metros de galeria pluvial? Quantas estações de tratamento de água nós faríamos? Ou seja, são valores que, se nós traduzirmos para o nosso dia a dia, é uma coisa absurda. Por isso que a presença dos técnicos da Coab na reunião foi de fundamental importância. Por quê?
os técnicos levaram 4 desses contratos dos 95 e disseram o seguinte: olha, vocês apontam aqui um valor de 30, mas na verdade eu te devo 3. Ou seja, todos os contratos levam à conclusão que o valor cobrado pela Caixa, na verdade, corresponde a 10% do que é cobrado. E é isso que os técnicos da Coab vão começar a fazer amanhã, já em Brasília. Amanhã. Aí, eu descobri, obviamente procurando informações, nós tivemos uma renegociação aqui na Coab, em 2003, de 19 núcleos habitacionais, entre eles o Meiridota, o Zé Regino, o Bauru 22, e que foi feito um acordo naquela época com a Caixa Econômica Federal. Esse contrato, ou essa renegociação, é de 643 milhões, e está embutido nesses de 1 bilhão 685. E sabe qual foi a surpresa nossa agora? Que a própria Caixa Econômica Federal liberou a hipoteca desses imóveis. O que é liberar a hipoteca? Falou: ó, você não deve mais nada. Se eu não te devo mais nada, por que você me cobra? Então, esse também será um dos assuntos objeto dessa reunião dos técnicos do jurídico e do financeiro da Prefeitura em Brasília. Se essa dívida de 643 milhões for desconsiderada, aquela dívida de 1 bilhão e 685 cai para 1 bilhão e 100 milhões. Para 1 bilhão e 42 milhões. Se nós aplicarmos os descontos, igual nós estamos fazendo, da mesma lógica que a própria Caixa apresentou, nós teremos um saldo devedor de 110 milhões. O que significa dizer que, se for parcelado, esse valor vai para 240 parcelas de 474 mil reais. Só que, se nós levarmos em consideração que os técnicos discutem o valor de cada contrato, nós teremos uma redução ainda maior. E é isso que nós temos que fazer e temos a obrigação de buscar e lutar por Bauru, de reduzir drasticamente esse valor que é cobrado pela Caixa Econômica Federal. E eu falo dos 643 milhões, por quê? Porque tramita esse processo da cobrança desses valores na Justiça Federal aqui em Bauru. E a Coab acabou de fazer uma petição e falar: como é que você me cobra uma dívida se eu tenho a liberação da hipoteca? E apresenta todos os documentos da própria Caixa Econômica Federal liberando a hipoteca. Ou seja, como é que eu vou poder cobrar novamente dos moradores do Meiridota, do Zé Regino, qualquer outro tipo de cobrança, se o imóvel já está quitado? Absolutamente incoerente. Então, eu tenho convicção de que isso vai prosperar e vai avançar. E tem mais uma outra coisa. Nós não podemos esquecer que nós temos os contratos com construtoras, que é um outro penduricalho. Numa delas, com uma construtora de Bauru, a LR, a Coab está sozinha no polo passivo, porque a Caixa Econômica Federal conseguiu se safar do polo passivo. Só que hoje foi publicado no Diário Oficial da Justiça, em que, pese ter segredo de justiça, mas está publicado no Diário Oficial de Justiça, pergunto até para o doutor Segala. Doutor Segala, se o processo está em segredo de justiça e a decisão foi publicada no Diário Oficial Eletrônico de Justiça, posso ou não posso me manifestar a respeito dessa decisão? Doutor Segala entende que sim, vou na esteira do doutor Segala. O que diz essa decisão? Que a Caixa Econômica Federal, que até então estava isenta de qualquer responsabilidade, o recurso que ela impetrou lá na Justiça Federal, ele foi negado, improvido. Portanto, aquilo que a LR pretendia fazer, que era avaliar a sede da Coab e a Fazenda Val de Palmas, não vai mais acontecer, pelo menos por enquanto, até que se resolva esse deslinde. Está aqui na decisão, tenho aqui provas disso.
Senhor presidente, era isso que eu tinha que falar. Peço minha inscrição nas explicações pessoais para que eu possa falar sobre a desapropriação dos imóveis da educação. Eu tenho uma novidade a respeito disso. Como implantar e contratar uma microempresa individual para a manutenção de praças. Vou dar o passo a passo, já que ninguém veio falar comigo. Ninguém. Da administração, ninguém veio falar comigo. Não quer nem saber o que está acontecendo. Eu vou falar. Vou explicar o passo a passo como é que se faz. Né? O beabá. E também vou falar sobre a necessidade de um centro administrativo municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado.